da prisão. Transformei dor em poder, perdi o perdão. Cada estalão, um nome que ecoa em... O que pesa mais, a vida de um homem ou o futuro de uma nação? E o que acontece com a alma daquele que é forçado a fazer essa matemática suja? Uau! Começamos com essa pergunta pesada porque o material que a gente tem em mãos joga a gente de cabeça nesse cálculo. Vamos mergulhar fundo na trajetória de uma figura, sim, extremamente complexa, Roy Mustang. E o que a análise deixa claro desde o início é que essa não é a história de um herói de conto de fadas. A descrição que mais me marcou na fonte foi: ele é uma arma de precisão com consciência própria. É uma definição perfeita. E o nosso objetivo aqui é justamente usar essa análise para, como o próprio texto sugere, desmontar a engrenagem moral do Mustang. O fascinante é que o material não se contenta, sabe, com a história superficial. Ele vai buscar ferramentas em outros campos. Como assim? Usa o contrato social de Hobbes para a gente entender o estado em que o Mustang vive, aplica conceitos da psicologia do luto complexo para decifrar o impacto da perda nas decisões dele e até o que a fonte chama de maquiavelismo prático para entender a estratégia por trás de cada movimento. Nossa, quer dizer, é quase uma autópsia psicológica do personagem. Exatamente. E tudo isso para tentar responder uma questão central que o material coloca e que vai guiar toda a nossa conversa. Roy Mustang é, no fundo, um político de farda jogando o jogo do poder, ou ele é um soldado que sonha com um mundo onde a farda não seja mais necessária? É a grande pergunta. Ok, vamos desvendar isso. Para entender o homem, a fonte nos obriga a primeiro entender a máquina da qual ele faz parte. E a descrição de Amestris é... brutal. Muito. Não é um país no sentido que a gente entende. A análise define como um estado autômata. É tipo um organismo gigantesco, uma máquina militar e burocrática cujo único propósito é se alimentar, crescer e servir ao ser que está no seu centro. Exato. É uma visão quase biológica do Estado. E nesse organismo, o exército é o quê? É o sistema circulatório, bombeando o controle para todos os cantos. E a alquimia, que parece ser uma arte, uma ciência, aqui é só o combustível. E isso nos leva a um ponto-chave da análise. O que significa ser um alquimista estatal? Pois é. O texto argumenta que não é uma honra, não é uma medalha, na prática é uma licença institucional de violência. Licença institucional de violência. É forte isso. Muito. É basicamente o Estado dando a um indivíduo um passe livre para quebrar as leis da natureza, para reescrever a realidade com o único propósito de servir à máquina. E o Roy Mustang, com sua alquimia de fogo, não era apenas uma peça. Ele era a ferramenta mais afiada, a arma mais eficiente desse sistema. A mais eficiente. E, por isso mesmo, a mais testada. O que nos leva direto ao campo de provas dessa eficiência. A Guerra de Ishval. Ishval. E aqui a análise não poupa palavras. Afirma que o Mustang não estava lá como um soldado lutando por uma causa. Ele era, na prática, um operário do genocídio. Um operário. Nossa, isso tira todo o glamour da guerra, né? Completamente. Transforma um ato de lutar num trabalho de linha de montagem. Cada estalo de dedos, cada explosão, não era um ato de combate heróico. Não. Era, como a fonte diz, uma assinatura num relatório de eficiência. A máquina estatal operando com perfeição e ele era o funcionário do mês. É pesado pensar nisso. E é exatamente aí que a psique dele começa a se fraturar. O ponto central do argumento é que o trauma do Mustang não vem só do horror que ele viu, o que já seria suficiente. Certo. Vem fundamentalmente do que ele fez. A análise usa uma imagem que é terrível de tão poética. As mesmas mãos que um dia ele usou para cumprimentar um amigo, para folhear um livro, se tornaram as ferramentas perfeitas do massacre. Ele não foi uma vítima da guerra. Ele foi o motor dela. Então a consciência de ser a engrenagem perfeita que causa o curto-circuito. Ele foi criado pelo sistema para ser obediente, letal, mas algo no processo deu errado. Para o sistema. E certo para a humanidade dele. Isso me leva a uma pergunta que o texto deixa no ar. Como é que uma ferramenta desenvolve consciência?
Como uma arma projetada para mirar nos alvos que mandam, de repente começa a virar a mira para o próprio dono do sistema. A resposta está na transmutação interna dele. A análise propõe que a gente veja a mente do Mustang como um laboratório alquímico. Um laboratório. Só que lá dentro o objetivo não é transformar chumbo em ouro. A transmutação que ele tenta desesperadamente é outra: transformar o chumbo pesadíssimo da culpa no ouro de um futuro diferente. E essa reação interna tem componentes muito claros. E qual seria o primeiro reagente nessa fórmula? A ambição. Mas não a ambição pela ambição. A fonte define como uma ambição como antídoto para a culpa. Antídoto para a culpa. A busca dele pelo cargo de Führer não é movida por ganância, sabe? É movida por uma convicção quase messiânica de que só do topo da cadeia de comando ele pode realizar a cirurgia necessária para curar esse estado doente. Mas isso não é perigoso. Essa ideia de só eu posso consertar as coisas é a lógica por trás de muitos tiranos. É uma linha bem tênue, né? Com certeza. O risco é ele se perder no próprio messianismo. Mas na lógica interna dele, cada promoção, cada degrau que ele sobe na hierarquia, não é uma vitória pessoal. A fonte define como uma forma de penitência. Penitência? É, como se ele pensasse: eu ajudei a quebrar o mundo em Ishval, então agora é minha obrigação consertá-lo. E a única ferramenta poderosa para esse conserto é o trono. Se você quer realmente entender o poder mental e emocional que molda líderes como Roy Mustang, você precisa ir à fonte. Eu recomendo fortemente que você leia Os Fundamentos da Mente Inabalável. Meditações, de Marco Aurélio, Cartas de um Estoico, de Sêneca, Manual de Epicteto, O Príncipe, de Maquiavel, O Leviatã, de Thomas Hobbes, Vigiar e Punir, de Michel Foucault, A Condição Humana, de Hannah Arendt, O Gene Egoísta, de Richard Dawkins e Ética, de Spinoza. Esses livros não são leitura, são ferramentas estratégicas de construção de caráter e visão. O link para cada um deles está na descrição. Se você quer evoluir, esse é o momento. Ele se vê como o único cirurgião qualificado. Entendi. É uma lógica impecável, mas fria. Só que a vida não é só lógica, né? Nunca é. E na equação do Mustang, a análise aponta que uma variável inesperada surge e quebra tudo. A morte de Mass Hughes. Exatamente. O material descreve esse momento de forma brilhante. Foi o colapso da variável humana no cálculo político. Mustang, o mestre estrategista, se viu diante de algo que não cabia em nenhuma planilha. A dor pura e irracional da perda. Não era uma peça a menos no tabuleiro. Era um buraco na alma dele. E essa dor vira combustível para uma fúria que quase o consome. A caçada à Envy. Não é só por justiça. Não mesmo. A análise argumenta que é uma raiva voltada contra si mesmo. É a fúria pelo próprio fracasso, a grande equação dele, que deveria proteger as pessoas que importavam. Falhou. Falhou de forma catastrófica. Ele, o grande protetor, não conseguiu proteger a pessoa que era seu centro de humanidade. E para lidar com essa falha, com essa dor e com a culpa de Ishval que nunca foi embora, ele desenvolve um terceiro elemento na sua psique: a frieza como mecanismo de defesa. Ah, sim. Aquela postura arrogante, distante, quase cruel que ele adota. Não é quem ele é. A fonte descreve como uma prótese emocional. É um ato de compartimentalização psicológica. Compartimentalização psicológica. Gosto disso. É como se ele tivesse criado um cofre de segurança máxima dentro da própria cabeça. Uhum. Lá dentro, ele tranca o Roy que sente, que sofre, que ama, que ainda chora na chuva. E do lado de fora, ele deixa o estrategista, o militar frio, operar no mundo. É uma armadura. Sim, mas a análise também faz um alerta muito sério. Toda armadura protege, mas também aprisiona. O risco, diz a fonte, é que um dia ele esqueça a combinação desse cofre. E a armadura, que o personagem que ele criou se torne a única personalidade que ele tem. E a armadura vira uma tumba. É esse conflito que o leva direto para o seu teste final. E que teste! Um dos pontos mais fortes da análise é a afirmação de que o clímax da jornada do Mustang não é a batalha contra a entidade pai. Não. A verdadeira batalha final é dentro dele,
contra ele mesmo. E essa batalha ganha forma no confronto com o Envy. A cena é visceral. Mustang, no auge do seu poder, com a alquimia de fogo descontrolada, reduz o inimigo a uma criatura patética, rastejante. Ele está a um passo da vingança. E naquele momento, ele está a um passo de se tornar exatamente o mesmo tipo de monstro, o mesmo carrasco impiedoso que ele jurou que nunca mais seria depois de Estival. Ele está ganhando a luta, mas perdendo a guerra pela própria alma. A análise chama isso de derrota filosófica. É uma derrota filosófica. E é aqui que vem o ponto que eu achei mais genial na fonte. Risa Hawkeye e Scar não aparecem para salvá-lo. Não. Eles aparecem para confrontá-lo. Exatamente. Eles não são a cavalaria. Eles funcionam como um espelho, forçando o Mustang a ver o reflexo do monstro que ele estava se tornando. Eles o obrigam a encarar a verdade que ele tentava ignorar. Que justiça e vingança são combustíveis totalmente diferentes. Completamente. Um constrói um futuro, o outro só queima tudo. Inclusive quem utiliza até não sobrar nada. Uma lição brutal, para com um preço altíssimo. E isso nos leva ao momento em que ele perde a visão. Ah... Numa história mais simples, isso seria uma punição, um castigo pelo ódio. Mas o material que a gente tem propõe uma ideia muito mais poderosa. A cegueira não é punição, é transmutação. É uma transmutação forçada e simbólica. O universo, ou portão da verdade, tira dele a sua ferramenta mais poderosa e mais fácil, o fogo externo, a alquimia visual. O estalar de dedos. O estalar de dedos que resolvia problemas com violência. E ao tirar isso, o que sobra? Sobra o fogo interno, a liderança, a estratégia, a inteligência emocional, a confiança nos outros. Ele é forçado a parar de ser a arma. Para finalmente começar a se tornar o estadista que ele sempre quis ser. É a alquimia final. Perder a visão do mundo exterior o força a enxergar com mais clareza o caminho interior. E é nessa escuridão que ele tem a sua maior revelação. Sim. A fonte argumenta que é ali que o Mustang finalmente entende. Ele não precisa do título de Fourier para mudar o país. A redenção dele não estava no trono. O trono era só o objetivo que o mantinha em movimento. A penitência que ele se impôs. Era a meta que ele precisava para não desmoronar sob o peso da culpa. Mas a verdadeira redenção estava em outro lugar. Sim, o legado dele não seria medido pelo número de inimigos que ele incinerou, mas pelo número de vidas que poderiam, a partir daquele momento, crescer sem o medo do fogo. Uau! A redenção não era tomar o poder, mas ajudar a construir um mundo onde o tipo de poder que ele tinha, o poder de destruir, se tornasse um dia obsoleto. Faz todo sentido. Então, no fim das contas, o que essa jornada toda nos ensina? A fonte resume de uma forma muito poderosa. A lição de Mustang não é sobre como se tornar forte. É um grande aviso de que o poder é uma lâmina de dois gumes. Com certeza. Ele pode cortar o seu inimigo ou pode cortar a sua própria mão. E a conclusão da análise reforça exatamente isso. A verdadeira força, aquela que o Mustang finalmente descobre na cegueira, não está na capacidade de destruição que uma pessoa pode ter. Não. Está na habilidade de construir pontes a partir dos escombros que essa mesma pessoa ajudou a produzir. É a alquimia da reconstrução, não da aniquilação. E a fonte termina com um convite à reflexão, uma série de perguntas que eu acho que servem para qualquer um. O texto diz: todos nós temos nosso fogo interno, ambições, raivas, desejos. A pergunta final que fica é: o que o seu fogo está queimando? Ele está queimando pontes e pessoas? Ou ele está forjando um você mais sábio e, quem sabe, um mundo um pouco mais justo?